Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a mais nova contratação do Clube do Remo para o setor de meio de campo. Será que o Leão conseguiu resolver a situação desse camisa 10? E o Lucas Lima vem ou não? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo a respeito desses assuntos do mercado da bola do Leão Azul Paraense. Ingressos disponíveis para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Bragantino. Inclusive tem martelo batido sobre o local do jogo e também falar sobre a reapresentação do elenco remista hoje, já no Bom Pará Baianão, que está pronto aí para receber o elenco nesta preparação para o Parazão e, claro, para a Série A do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra a equipe do Vitória em Salvador. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.500, pessoal, 1.500, tenho certeza que a gente vai chegar nessa marca importante mais uma vez. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre os ingressos para a partida contra a equipe do Bragantino que já estão à venda, né? O Clube do Remo colocou aí nas suas redes sociais e com o valor de R$60 a arquibancada e 120 as cadeiras para esse duelo contra a equipe do Bragantino. Isso aqui com certeza, né, é uma estratégia do Remo para que o torcedor possa aderir, né, ao programa de sócio-torcedor e assim ter mais gente no jogo contra a equipe do Bragantino no próximo sábado. Infelizmente o sócio não teve acesso no jogo contra a equipe do Águia de Marabá. Inclusive eu conheço muitos sócios que não foram ao estádio por conta dessa não vantagem, né, dessa não liberação do sócio nesse duelo contra a equipe marabaense, e agora contra a equipe do Bragantino o sócio já estará liberado. Salvo engano, já chegamos aí na marca de 6 mil sócios adimplentes, né? Então o Remo trabalha para que esse sócio aumente até o jogo contra o Bragantino, porque nós teremos o jogo do Bragantino dia 24, no próximo sábado. Dia 4 tem o jogo contra o Mirassol, né, pelo Brasileiro Série A, que com certeza o jurídico do Remo vai conseguir aí esse efeito suspensivo. E teremos depois o confronto contra o nosso maior rival no dia 8 de fevereiro, o Clássico Repá. Então a diretoria deve estar pensando nessa estratégia aí para explicar, né, esse preço. Eu sei que esse ano estamos na Série A, eu sei que estamos na elite do futebol brasileiro, temos o elenco caro, mas você colocar a conta, né, disso no ingresso, num Parazão, com todo respeito ao Bragantino, eu já acho que é demais. Então eu só posso ver isso como uma estratégia para que o torcedor entre ao programa do sócio-torcedor. Aliás, eu queria falar uma coisa muito importante aqui, tá? No jogo contra a equipe do Águia de Marabá, o estacionamento no dia do jogo estava sendo cobrado no valor de R$50, mais caro que o ingresso, pessoal. Quase 50% mais caro que o valor do ingresso. E eu repito, uma coisa que eu sempre falo aqui, não é pelo preço, é pelo serviço que é ofertado ao torcedor. Você cobrar um estacionamento caro e você não oferecer nenhuma segurança para o torcedor, porque quando o torcedor sai do estádio, ele encontra o carro dele no escuro, sem ninguém por perto vigiando e arriscado a ter algo furtado. Se acontecer alguma coisa com o carro de alguém no estacionamento, quem é que vai se responsabilizar? É a administração do Mangueirão? É o Clube do Remo? É a empresa que toma conta do estacionamento? Então é necessário que esses valores do estacionamento sejam repensados, porque o torcedor está gastando caro com o ingresso, ou o sócio-torcedor, alimentação, transporte, e na hora, né, que ele leva o carro dele, ele não tem essa segurança. Então é algo que a gente precisa realmente pensar e vamos acompanhar, né, as movimentações aí dos torcedores. Repito,
Para mim, a única explicação para esse preço do ingresso, R$60, é uma estratégia do Remo para que o torcedor vire sócio nessa semana. Agora, Remo, por favor, né? Bora colocar à disposição aí as lojas, mais pontos pela cidade e que o aplicativo e o site realmente funcione para o torcedor virar sócio. Tem muita reclamação ainda sobre o sócio e a gente torce para que essa adesão aumente cada vez mais, mesmo com os preços mais salgados em 2026. E você, deixe sua opinião. Concorda ou não com esse preço cobrado para o jogo de sábado contra a equipe do Bragantino? Tá bom? Ou você acha também que é uma estratégia do Remo para aderir ao programa de sócio-torcedor com mais remistas aí, né? Que querem acompanhar o Remo em 2026. Amigos, o Clube do Remo se reapresentou nesta terça-feira, lá no Bambarabainão. Para quem não sabe, né, para quem não lembra, o Remo estava em pré-temporada lá no CT do Retrô até o último sábado, jogou contra o Águia de Marabá no último domingo e conquistou o título da Supercopa Grão-Pará com a vitória de 2-1 diante da equipe marabaense. Ontem foi folga para o elenco, inclusive a gente mostrou aqui, né, o Baianão sendo preparado, os últimos ajustes para receber o elenco remista, e hoje teve a reapresentação, trabalho no campo com o Juan Carlos Osório recebendo os jogadores. Vocês sabem também que durante essa semana mais atletas terão seus nomes publicados no BID e poderão fazer as suas estreias. O caso, por exemplo, do Meia Patrick e também do Patrick de Paula, que estão aguardando aí as suas contratações serem confirmadas no BID para poderem estrear. Então, pessoal, o Remo está se preparando e o Baianão, nesse momento, além de ele ser preparado para possíveis jogos, ele vai ser o nosso, entre aspas, CT, já que o CT e o Outeiro não está pronto. E está confirmado para o próximo sábado o jogo contra o Bragantino no Mangueirão. Inclusive, o nosso rival queria jogar lá no Mangueirão no próximo domingo, diante do São Raimundo, mas eles vão jogar realmente na Curuzu. Por quê? Porque a administração do estádio sabe que o jogo do Remo vai ser bem puxado, tem risco de chover na hora do jogo contra o Bragantino e o gramado pode ficar mais castigado. Nessa semana vai rolar aí uma força-tarefa do Mesquita e companhia para que o gramado do Mangueirão melhore para esse jogo contra o Remo. Depois tem a pausa entre o jogo do Remo e o próximo jogo do Leão Azul em Belém, que vai ser contra o Mirassol, muito provavelmente também no Mangueirão. Então o gramado vai ter esse intervalo do jogo do Águia ao jogo do Bragantino e o intervalo do jogo do Bragantino até o jogo contra o Mirassol, para que o gramado tenha esse respiro, pessoal, para que tenha aí uma qualidade realmente e a gente possa ter um gramado de verdade, um gramado de Série A contra o Mirassol na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então vamos aguardar, mas é o Remo trabalhando aí também para preparar o Baianão futuramente para os jogos que também serão na nossa casa. Amigos, agora a gente vai trazer umas informações aqui sobre o mercado da bola, tá, pessoal? Isso é importante a gente estar falando sobre isso. Alguns torcedores acabam, de uma certa forma, né, se confundindo com muitas informações que estão saindo, e eu até entendo o torcedor. Às vezes eu abro o Twitter, o Instagram, e é tanta página realmente marcando informação que até eu fico confuso com as informações que estão saindo. E hoje, como vocês sabem, né, não estou falando da galera daqui do Pará, mas qualquer jornalista de fora fala sobre o Clube do Remo, porque o Remo é um clube que engaja muito, o Remo é um clube que tem muita audiência, a torcida do Remo é uma torcida talvez muito participativa, mais do que até os clubes do Nordeste. Mas, primeiramente, trazendo uma informação aqui sobre jogadores que não vêm mais para o Clube do Remo, tá? Com as informações que estão saindo, principalmente aqui na nossa imprensa. Ontem o Abner Luiz trouxe a informação sobre a negociação com o Jajá, né? De novo aquela novela. E segundo o Abner Luiz, chegou ao fim de vez essa novela com o Jajá, porque a Portuguesa, né, que estava ali sendo colocada como único empecilho para essa negociação, segundo as informações, não aceitou negociar o Jajá com o Clube do Remo e o Remo desistiu dessa negociação e o Jajá não vem mais. A novela está encerrada dentro do Bambarabainão. Hoje pela manhã, no programa da Liberal Mais, o Michel Anderson, lá da Liberal, também trouxe a informação de que o Lucas Lima também não vem mais para o Clube do Remo. Não só por conta da contratação que a gente vai falar daqui a pouco, mas também por uma questão pessoal, né? Ele tem um irmão que precisa um pouco mais da presença dele, e isso seria um dos empecilhos para o Lucas Lima também aceitar
vir jogar aqui em Belém pelo Clube do Remo. Então, segundo a informação do Michel Anderson, essa novela Lucas Lima também chegou ao fim, né? Assim, eu fui tentar checar com minhas fontes, mas não tive retorno a tempo de fechar esse vídeo, mas a gente vai confiar na informação aqui do Michel Anderson da Liberal sobre o meio-campo Lucas Lima. Então, muito dificilmente o Lucas Lima vem para o Clube do Remo por conta dessa situação pessoal dele também, não é só pela parte financeira, até porque a proposta do Remo foi muito boa, até melhor do que aquela proposta que o Coritiba teria enviado ao Lucas Lima. Então, tá bem inviável mesmo a contratação dele. O Michel já coloca até como descartado, né? Mas para mim não chegou nenhuma confirmação sobre descarte, mas a informação é essa, de que tá muito difícil a situação do Lucas Lima para ele vir jogar no Clube do Remo. O Rafael Monte, centroavante, já está em Belém, tá? Já está em Belém, aguardando também a sua documentação chegar com o Leão Azul Paraense. E o Leonel Pico é aguardado aqui em Belém também para fechar com o Remo, já que o Leão Azul efetuou a compra do atleta. Então são jogadores, o Rafael Monte, que já chegou, aguardando documentação, e o Leonel Pico, que está sendo aguardado aqui em Belém, né, para chegar ao Clube do Remo. Então são essas as atualizações sobre esses atletas de momento. E ontem, né, chegou a informação da contratação fechada do Remo com o Vitor Bueno. A gente já tinha trazido aqui o nome do Vitor Bueno para vocês, jogador que fez sucesso no Santos, passou muito bem pelo São Paulo, também tem uma passagem pelo Atlético Paranaense que deixou o torcedor do Atlético Paranaense, né, com uma certa vontade de que ele retornasse para lá. Depois, 3 temporadas no futebol japonês, no Cerezo Osaka, né? E agora ele está retornando depois de ficar livre no mercado. Inclusive, o Atlético Paranaense seria um dos interesses do Vitor Bueno, do seu staff, para que ele pudesse retornar. Entretanto, as informações que estão vindo de Curitiba é de que o Odair Hellmann acabou não aprovando essa contratação. O Odair Hellmann, quem não sabe, é o treinador da equipe do Atlético Paranaense. E a torcida do Furacão está furiosa com o Odair por conta disso, porque eles queriam muito que o Vitor Bueno chegasse para o Furacão, e estou lamentando que ele fechou com o Clube do Remo. Então, ele está contratado, é um jogador, pelo que eu lembro, inclusive jogando Cartola, né? Cartola que vai estar aí esse ano o Clube do Remo na Série A, e a gente vai montar a Liga do Chaves Remista, em breve novidade para vocês. Mas eu lembro do Vitor Bueno jogando como meio atacante, não lembro dele sendo um camisa 10. Entretanto, vocês sabem que o futebol muda e jogadores acabam se adaptando. Então, talvez o Vitor Bueno, lá no futebol japonês, tenha mudado o seu estilo de jogo. Eu, particularmente, não parei ainda para pesquisar. Ainda vou pesquisar sobre o estilo que ele está atuando ultimamente. Mas eu lembro do Vitor Bueno jogando como meio atacante, aquele cara mais próximo dos atacantes, né? Dependendo do esquema tático. Mas quem sabe aqui o Osório consiga utilizá-lo como esse camisa 10 na equipe remista, visando, claro, a temporada de 2026. Então, pessoal, é uma contratação que está aí bem encaminhado, digamos assim, né? Tem gente já cravando, mas é um jogador que vai sim chegar para o Leão Azul, pelas informações que também chegaram para mim. Falta a parte burocrática, o famoso preto no branco, mas ele deve ser sim jogador do Leão Azul em 2026. Vários jornalistas aí, páginas estão já trazendo essa informação. E o Vitor Bueno, na minha opinião, é um grande reforço do Clube do Remo para 2026. Talvez já chegando para ser titular nessa temporada que está apenas começando, tá? E só para deixar claro aqui umas situações também, de que as informações, pessoal, sobre contratações, eu sei que vocês também ficam, né, ansiosos para saber, mas elas mudam de uma forma muito rápida. Então, às vezes a gente faz uma atualização no fim da tarde e às 11 da noite é uma outra atualização. Então, ontem, por exemplo, não deu tempo, mesmo gravando tarde, de trazer a situação aqui do contrato fechado com o Vitor Bueno. Então, hoje a gente vem aqui e atualiza vocês sobre essa contratação do Leão para 2026, e o Remo que segue no mercado em busca, principalmente agora, de um lateral esquerdo, tá? Acho que o Remo deve priorizar essa posição aí nos próximos dias e regularizar, lembrando que no dia 28 começa a elite do futebol nacional pro Leão Azul Paraense. E você, achou boa essa contratação do Vitor Bueno? Deixa aqui nos comentários. Não esquece, hein? 1.500 likes é a meta para esse vídeo, então não esquece de deixar esse like, é muito importante, de hypar o conteúdo, de
se inscrever no canal e de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!